Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio desse Evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vivem, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como um que nasceu fora do tempo. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês creram. Vamos passar rapidinho por aqui, que aí depois que começa um texto um pouco mais chatinho. E, bom, Paulo está aqui lançando as bases do cristianismo, né? Quer dizer, ele está lembrando as pessoas quais são as bases de fé que a gente tem. Primeiro que Jesus é o Cristo e que a gente precisa saber a diferença, o que significa Cristo, né? Cristo não é sobrenome de Jesus. Isso é importante a gente sempre lembrar. Cristo significa a unção de Deus. A palavra Cristo no grego, a palavra Cristo mesmo, se fosse traduzida, e aí está o negócio da tradução, se fosse traduzido, significaria ungido. Assim como no hebraico, a palavra Cristo, a palavra ungido, é a palavra Messias. Por isso que a gente ouve falar de Messias. Quem é o Messias? O Messias é o Cristo. Por quê? Porque é simplesmente língua diferente. Uma é o hebraico, fala Messias. Outra é o grego, fala Cristo. E outra é o português, que fala ungido. Né? Lá no Torá, quando fala Messias, fala Cristo. Não, porque para eles, Cristo não era o Messias. Jesus, aí entra a figura de Jesus. Não, Cristo. Porque se eu fosse pegar a Torá e escrever a Torá em grego, é isso que é importante dizer. Se eu estou escrevendo a Torá em grego, eu vou escrever a Bíblia. Traduzindo para o grego, toda vez que aparecer a palavra Messias, eu vou colocar Cristo. É uma questão da palavra. Agora, a quem se refere esta palavra é que é a divergência. Aí entra um outro conceito. Nós cremos que Jesus é o Cristo. O hebreu, o judeu, não crê que Jesus é o Cristo. Mas o que eu estou falando é, para nós, que Jesus é o Messias. Que Jesus é o Messias, que ele é o Cristo, que ele é ungido. Então não existe, se a gente pegar o Novo Testamento, não existe a partir de Jesus aquela figura do ungido. Né? Então chega o pastor e fala, eu sou ungido do Senhor. Bom, você é bom mesmo, né? Porque eu conheço muito ungido. E a partir dele todos somos ungidos. Vocês entendem o jogo de palavras que eu estou falando? Se eu chegar para vocês aqui, eu estou falando, eu sou o ungido, eu estou falando, eu sou o Cristo. Uma questão só. O ungido, sim, mas tem gente que fala que é ungido, né? Mas todos somos ungidos. O que é ser ungido? Ungido é co-participar dessa mesma fé. Estamos todos submetidos à mesma unção, à mesma presença de Cristo em nós. A presença de Cristo em nós é que nos faz co-participantes da unção, ou do Cristo. Entende? Eu não posso dizer que a minha unção é mais excelente do que o outro, porque não existe isso. A unção é uma, é Cristo, e ela é derramada sobre o corpo de Cristo, o corpo do ungido. Okay? Então ele está aqui dizendo, né, que o Cristo ungido morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Quando ele fala segundo as Escrituras, ele está exatamente fazendo menção não do Novo Testamento. Ele não está falando segundo o Novo Testamento. Não existia o Novo Testamento. Deixa eu só
Vai só para fé. Não existia o Novo Testamento, existia o Velho Testamento. Então, quando ele está falando segundo as Escrituras, ele está falando segundo toda a interpretação profética que a gente fala do Velho Testamento. É a tua pergunta. Como que chegou a Bíblia? Até aqui em Coríntios não tinha o Novo Testamento. Isso tudo que a gente vê a partir de Mateus, isso não existia para eles. Então, quando eles falam as Escrituras, eles estão falando isso. Então, segundo as Escrituras, estão jogando lá para trás em interpretação de textos do Velho Testamento, que ele fala, olha, o Velho Testamento já dizia sobre o Cristo, o Messias. Você tem algum texto no Velho Testamento que ele possa estar se referindo, por exemplo? Isaías, eu vou chutar aqui, mas um texto forte é o texto de Isaías, né? Isaías. Aqui 53, por exemplo. Esse é um texto, não sei se usa a palavra Messias, mas ele é interpretado por nós a partir dessa visão de que Jesus é o Messias. Né? Então começa, quem creu em nossa mensagem? A quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como raiz saída da terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Não havia em sua aparência, nada em sua aparência que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém a quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não tínhamos instinto. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Aqui é fazendo uma interpretação da própria cruz. E sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus. Ou seja, ele morreu na cruz. Por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Pelas suas feriduras fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se tornou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Você vê que tem muito a ver com o texto de Paulo, a continuação. Então, esse é um texto do Velho Testamento que, à luz do cristianismo, à luz daquilo que a gente crê, a gente fala, está falando de Jesus. Né? Um olhar profético sobre Jesus como Messias. O judeu vai ler isso daqui e vai falar, não tem nada a ver com Jesus. Né? Tem a ver com o sofrimento do povo, tem a ver com o povo que se entrega. Então, ou que alguém ainda haverá de cumprir essa coisa. Nós achamos que isso daqui já foi cumprido em Jesus Cristo. Né? E assim sucessivamente. Isaías é um texto, a partir de certo momento, que ele é um texto chamado messiânico. Ele vai falar muitas coisas sobre o Messias, segundo uma leitura cristã disso. Né? Nunca vamos esquecer que o judeu não faz essa mesma leitura, embora o texto seja o mesmo. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse foi sepultado e ressuscitou, embora para nós faz parte da nossa fé, aqui no contexto de Paulo, ele põe essa coisa e que vai ser importante, porque o texto vai entrar exatamente sobre essa questão da ressurreição. Como que a ressurreição nos afeta. Então, nós cristãos, o cristianismo ele se diferencia de outras tantas religiões, de outras fés, exatamente porque nós acreditamos na ressurreição dos mortos. Né? Existem algumas pessoas, vou falar isso. Fala aí, vai. Não vai acrescentar nada. Então nós acreditamos nisso, que todo aquele que tem essa fé em Cristo, no Jesus como Cristo, assim como Jesus, o Cristo, morreu e ressuscitou, nós também um dia ressuscitaremos com Ele. Né?
Então ele já lança, faz parte da fé do cristianismo, a ressurreição dos mortos, que não faz parte de outras crenças. Por exemplo, o espírita não acredita na ressurreição, acredita em vidas após vidas, né? E assim outras Reencarnação. as reencarnações. O hinduísmo também um certo tipo de reencarnação. O budismo em nada, não acredita que, né? Acabou. Então, cada um tem o cristianismo em si crê, nós cristãos cremos que há uma ressurreição depois dos mortos. Essa é uma esperança que é nossa. Né? E Jesus, então, ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Então, também tem, se a gente lê os evangelhos, a gente vai ver que os autores estão preocupados com esse segundo as Escrituras e no tempo todo eles vão remeter aos fatos que aconteceram com Jesus a coisas que estavam escritas. Então, esses dias a gente estava lendo com outras pessoas Mateus, né? O início de Mateus. Então, se a gente pegar aqui o início de Mateus, Mateus 3:1. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto de Judeia e dizia: arrepender, porque diz o profeta Isaías: vós que clamam no deserto, preparem o caminho do Senhor. Então, há uma preocupação dos evangelistas em demonstrar que todos os acontecimentos históricos que ocorreram com Jesus e com todos aqueles que estavam envolvidos, eles são tratados profeticamente no Velho Testamento por aqueles caras, todos os profetas, né? e os historiadores. Tudo mais. Então, Paulo também está tendo a mesma preocupação. Olha, nós não descartamos o Velho Testamento, mas nós relemos o Velho Testamento à luz da presença do Cristo na pessoa de Jesus. Uma coisa importante a gente perceber isso. Né? Há uma pequena diferença entre Jesus e Cristo. Porque Jesus é um homem histórico, ele nasceu. Olha lá, o nascimento de Jesus. Mas Cristo não nasceu. Porque Cristo é Deus, ele é eterno. Cristo ele só surgiu como Jesus. Então Cristo é antes de Jesus e Cristo é a partir de Jesus. Cristo é sempre. Vocês entendem essa jogada? Para mim, Jesus era Jesus Cristo. Sobrenome. Jesus é o Cristo, mas Cristo nem sempre foi Entidade, Jesus. Cristo é isso, como uma entidade, é isso, é Deus. Cristo é de Deus. É Deus. Como Deus, ele ainda não nasceu. Pelo menos não fisicamente, historicamente. Ele nasceu profeticamente, ele nasceu do desejo de Deus, mas ainda não tinha surgido. No momento que ele surge como Jesus. Aí Jesus aparece. Mas Jesus não existia desde sempre. Cristo existia desde sempre. O início de João fala, né, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quem é esse verbo? É Cristo. E ele se fez carne e habitou entre nós. Aí surgiu Jesus. Mas esse nome Cristo, ele veio depois de Jesus? Não, eu estou falando, Cristo já existe no Mas Velho antigamente Testamento já tinha como Cristo. Não, como Deus. Messias. Não, mas a palavra Cristo... Cristo só surge como grego. Não, então, Cristo é uma palavra que quer dizer Em Deus. inglês, Tem muito conjuga grego como chamado anoitos. Sabe? Conheço dois gregos. Não, mas Cristo é Deus. É Deus em... Não, acho que deve ter Como é que é? significado. Como que é essa? Anointed. Anointed. Isso. Então, em português é ungido, em inglês é anointed, em grego é Cristo, em hebraico é Messias. Essa é uma palavra. Essa palavra designa vamos dizer, uma forma da expressão de Deus aos homens. Mas é Deus. Cristo é Deus. Nós cremos que Cristo é Deus. Ele está desde sempre. Agora, quando ele se faz carne por meio de Jesus. Esse homem não existia, ele passou a existir. Agora, a unção desse homem, ou seja, o Cristo que é esse homem, ele é sempre. Dá para agora? Você vê. Não, mas porque quando você ora, no final você fala em nome de Cristo Jesus, amém. Mas é porque hoje nós estamos no século XXI, né? Mas Davi não orava em nome de Cristo Jesus, porque Jesus não existia.
assinador da coisa. É diferente disso que eu estou falando. Cristo é eterno. Ele sempre existiu. Ele estava com o Pai no início da criação. Ele era o Filho. Mas o Filho se torna gente com Jesus. Ele encarna em Jesus. Aí nasce o menino Jesus, como os evangelhos estão tratando. Né? E esse Jesus morre e ressurge. Jesus. Mas Cristo sempre foi considerado, antes de Jesus, como o Deus ou como o Filho de Deus? Não, o Velho Testamento não faz essa diferença. O Deus do Velho Testamento não é triuno, né? Não é Pai, Filho e Espírito Santo. É Deus, é Jeová, Yahvé. Nós cristãos é que fazemos essa diferença. Então é importante isso. Quando eu estou falando, quando Paulo está dizendo segundo as Escrituras, não é segundo as Escrituras dos judeus, é segundo uma leitura cristã. Esse texto de Isaías, se o João for lá falar com o Rabino, hoje, ele vai falar, me explica esse texto de Isaías 57. Ele vai fazer uma explicação não cristã. Ele não vai olhar para Jesus Cristo. Ele vai falar, isso aqui é uma pessoa que lá no Holocausto, em 1945, sofreu e padeceu em silêncio e levou as dores do povo. Ele vai dar uma explicação histórica para Israel. Nós, ao lermos, vamos, está claro que é de Jesus Cristo na cruz, levando as nossas iniquidades e servindo de holocausto pessoal, segundo as Escrituras. Então, segundo as Escrituras nós lemos, o Messias está junto da Trindade desde sempre. Para o judeu, isso é uma heresia profunda. Ele fala, não, Deus é um. Vocês inventaram um Deus. São três. Para nós só existe um Deus. Aliás, a gente está tentando demonstrar que existe uma leitura das Escrituras que são feitas pelos cristãos que não é exatamente a leitura. E que a questão da ressurreição nos é muito preciosa em termos de fé, porque nós temos essa fé numa ressurreição dos mortos. Quando vai ser, Paulo vai tentar tratar esse negócio aqui. Então diz que primeiro apareceu a Pedro, depois aos 12. E aí ele está tratando um pouco dos evangelhos. Só que ele não está tratando dos evangelhos como a gente conhece. Vamos lembrar o seguinte, os evangelhos, em linhas gerais, foram os últimos livros a serem escritos. O primeiro que surgiu na igreja foram as cartas. Depois é que, lá pelo ano, tem evangelho que supõe-se que foi lá pelo ano 90 e não sei quanto. As cartas começaram a surgir no ano 40. Então, do ano 40 ao ano 60, ano 70, não tinha evangelho. Tinha isso daqui, de um contava para o outro. Até que um tal de Marcos, que era discípulo de Pedro e de Paulo, falou, pô, vou compilar todas as informações e vou escrever a história daquele que a gente crê para ficar. Então, escreveu o primeiro evangelho. Aí o Mateus falou, pô, gostei da ideia, só está meio... não está com a ênfase que eu queria. Juntou mais um pouquinho e isso foi sendo escrito. João escreveu primeiro o Apocalipse, primeiro as 3 epístolas de João, depois ele escreveu o Apocalipse e depois, quando ele já estava quase morrendo, ele escreveu o Evangelho. Agora eu ouvi a Ele desculpa. Ele escreveu o quê? O Evangelho de João. O Evangelho de João, mas ele já, o Apocalipse diz que ele escreveu, tem algumas correntes, diz, ou escreveu antes do ano 70, por ano 65, por aí, ou próximo do ano 70. E o Evangelho de João foi quase no ano 90. Então, eu vi no Discovery que eles dizem que é possível que não seja o mesmo João do Apocalipse, porque a escrita, o vocabulário... Não era tão alfabetizado assim para me sobre isso. Eles são razoavelmente diferentes os textos. A gente pega mesmo em português, você vê que o texto de João e das cartas de João, ele é amoroso, ele é um cara que fala muito do amor, dos companheirismos, das relações. No texto de Apocalipse, ninguém entende nada do que o cara está escrevendo, né? Só voltando aqui à questão da ressurreição, então a gente, quando a gente faz a profissão de fé, a gente fala que a gente crê na ressurreição da carne e tal, né? Então, por exemplo, eu acredito na ressurreição de Jesus, né? Mas a ressurreição da carne em si que não é uma coisa que... quer
vezes tem que... Não acredito. Não sei, não é que eu não acredito, né? Também não quero pagar pra ver, mas... É uma coisa difícil, né, de conceber, né? De você... Porque assim, você pensar na ressurreição de Cristo, pra mim é um pouco mais tangível, né? Tudo que... Quer dizer, ele viveu, morreu e ressuscitou. A história é essa. Mas além de Cristo, de Jesus, a gente não tem nenhuma outra... Tem. Lázaro, né? Mas não do jeitão que ele está falando. Do pó virar um homem de novo. Mas ele vai estar falando. Então vamos fazer o seguinte, vamos ler os E próximos. aqui ele coloca, né? Quer dizer, se você não acredita... Eu estava lendo aqui, ele fala assim, pô, se você não acredita na ressurreição, então você está dizendo que você não acredita na ressurreição de Cristo. Se você não acredita na ressurreição de Cristo, então Uma série de... não vai... Né, tudo é em vão. E pra mim não é uma Ah, mas não é a questão... ressurreição. Não tá? Eu entendo que a ressurreição não é a ressurreição em carne e osso. É em Cristo. Corpo. É justo, Não, você vai ter um corpinho lá, a gente não sabe bem como. mas não aqui. Aí. É isso que eu entendo. Então, vamos Que não é aqui. Mas aí, É com Cristo. Não, mas Jesus... A risadinha sarcástica do Marcos. Hoje eu vou me hoje complicar. eu vou me ferrar. Mas se você puder ser bem didático... Você não Eu tô voltando hoje, entendeu? Você não entendeu? Eu tô Ele enrolando passou em um quatro monte de versículos. aula. Não, e eu tô enrolando em 4 versículos. Deixar pro Serjão. Ô Marcão, Você captou. Marcão, você você tá- fala mas como você vai se contar você aqui. fosse falar com uma criança de 3 anos. Então vamos lá. Vamos a partir do 12, já que a Márcia captou e agora não tem como. Casa né? caiu. A casa caiu. Vamos lá. Então nós estamos na ressurreição dos mortos. E aí Paulo vai entrar na história agora. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo, que não existe ressurreição dos mortos. Então ele está falando que, bom, se nós pregamos a ressurreição, como tem gente que diz que não há ressurreição? Se Cristo ressurgiu, como não há ressurreição para o resto? Né? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. Ele vai lembrar. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsos testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão, os mais miseráveis. Né? Então, aqui é uma questão, eu vou ter que jogar para a questão não racional da coisa e entrar na de Paulo e falar, essa é uma questão de fé, não é uma questão de razão. Aliás, a própria ressurreição de Cristo, e é o que Paulo está colocando, a própria ressurreição de Cristo é uma questão de fé. Você pode dizer, eu acredito que Cristo ressuscitou. Você acredita, mas você não viu. Os outros falaram. Você acredita no que os outros falaram. Acredita no que os outros falaram. E, ao mesmo tempo que a gente acredita sem ver, a gente passa a crer sem ver. É o que Paulo está nos chamando. Que o cristianismo, essencialmente, ele tem esse fundamento de uma fé, que é uma fé esperançosa, que a nossa existência não termina apenas... a morte não nos paralisa. Não, até aí eu acredito nisso também. Eu acho que a gente a alma, vamos pensar assim, né? A nossa alma, ela não, eu entendo que ela vai para uma outra dimensão, a coisa evolui aí para... A gente não sabe muito bem para onde. Mas a ressurreição da carne é que para mim não é tangível. Então assim, eu posso até entender o que ele estava falando de Jesus morreu e ressuscitou. Acho que tem talvez uma simbologia, o fato aí também eu não sei exatamente como ocorreu. Mas assim, a questão da alma para mim é uma coisa muito
muito forte, né? Quer dizer, Mas você não acredita na ressurreição da carne? Em que sentido? Cientificamente? Espiritualmente? Então, assim, porque eu acho que para mim, o importante, eu acho que o importante da gente aqui, eu acho que é a alma, né? Certo. Eu acho que isso aqui, o corpo aqui é uma... Mas, ô Cláudio, você imagina que podia vai ver ser o resto, eu acho que a ressurreição é aqui onde nós estamos vivendo agora ou em outros dimensões? É porque eu estou dizendo assim como a ressurreição da carne, como eu diz assim, a ressurreição da carne. Então, não sei se nessa dimensão, eu nem entendo a carne. Porque pelo que a gente vê, né, a ressurreição da carne seria o cara morreu, apodreceu e de repente virou pó e do pó virou carne de novo e viveu de novo. Isso Então, isso é meio... uma coisa que eu não acredito, porque assim, você vê, mas eu acredito muito na alma. Claro. Eu acho que a alma é... Então deixa eu colocar duas coisas aqui. Que aquela hora eu brinquei que eu não ia falar de alguma coisa, mas vou ter que falar. Primeiro que o cristianismo não diz que a nossa alma não morre. Isso é espiritismo ou platonismo. O cristianismo diz que quando você morre inteiro. Alma e carne. Alma? Você morre penada. inteiro. Alma e Não tem alma penada. Você não existe tem nenhum espírito, texto não tem nada. bíblico que te dá um suporte de dizer, ó, quando você morre, a tua alma fica viva. Ou teu espírito fica vivo. Não, você morreu, Não você tem essa só. de Chico O Xavier. cristianismo entende o Ari. O Ari não é um espírito que habita no corpo. O Ari é esse cara aí, que é espírito, alma e corpo, tudo misturado. É hora que morrer, morre tudo. É o aqui agora. Nós acreditamos que há, não sei como, uma ressurreição do Ari. Mas aí que é o complexo que o Paulo vai mostrar aqui, que quando ressuscita, o Ari já não é mais esse Ari, embora seja esse Ari. Né? O fato é que o cristianismo não acredita que a alma seja Eterna. não, se ela ela saia do morre, corpo. que não morre. Quando você morrer, não tem aquele negócio da tua alminha sai e olha para você e fala, morri. Aí você vai para um caminho de luz. O cristianismo não tem essa base. Você morreu, você morreu. O que acontece com você? Não sei. Como ressurge depois do morte, também não sei. Até agora que eu não sei. Mas o fato é que o cristianismo não tem essa base de que tem alma penada. Então, primeira coisa que esse texto do 12 ao 17 ou 19 nos diz é que a fé cristã baseia-se em que Cristo ressuscitou dentre os mortos, foi ressuscitado dentre os mortos por Deus, e que a mesma coisa, o Deus que é poderoso para ter ressuscitado esse Cristo, Jesus Cristo, ele também é poderoso para ressuscitar qualquer um de nós. Se nós negarmos que Deus nos ressuscitará, então nós estamos negando a possibilidade de Deus ter ressuscitado Jesus. O que ele está colocando é o seguinte: você é igual a Jesus para Deus. O que ele fez para o filho dele, ele faz por você, porque agora você é tão filho quanto. Então, o mesmo poder que ele usou ali, ele usa em qualquer um de nós. Portanto, é uma questão de fé. Veja, eu não estou levando, não existe o mínimo ressuscitação não está no campo do racional. No campo do racional nós pulamos a página e falamos, ó, esquece esse negócio. Estamos no campo de uma fé, é uma fé cristã. E como toda a fé, em alguns momentos ela é absurda, né? Um tipo de fé religiosa. Paramos em alguns momentos e falamos, Não, mas por que você está falando que é absurdo? Eu não tô entendendo. absurdo no sentido científico da palavra. Se eu tiver um cientista pó, aqui, ele vai falar. Quem que você conhece que Mas ressuscitou? então peraí, não é que a fé é absurda, não é que esse ponto é absurdo, então a Bíblia inteira é absurda. Está cheio de coisa que não é provável. Tem outras coisas que Não é provável, Tem mas umas é. que são e outras que O não. que eu estou falando em termos da ressurreição em si, que é um dos pilares. Quais são os pilares do cristianismo? Basicamente, a ressurreição ela encerra o grande pilar do cristianismo. Por quê? Porque é Deus mesmo, por isso que ele está jogando a palavra Cristo. Deus se separa de Deus. Aí já está o primeiro grande absurdo, né? O pai se separa do filho. Ele sabata da vida, um dia você me perguntou o que era, quando você viu o filme. Deus meu, por que tu me separaste? Né? O pai se separa do filho, que é Cristo, Jesus.
o Filho, que é Deus, morre. Bom, Deus morreu, cara. Aí você fala, como que Deus pode morrer? Não sei como Deus pode morrer. Como que Deus, que é um, pode se repartir? Não sei também. Bom, esse Deus que era um, vira dois. E como dois, o Deus morre, ele ressuscita ao terceiro dia. Como que aconteceu isso? Também não sei. É isso que eu estou falando. Agora, E quando ele vai embora, ele vira mais um. Não, na verdade ele volta à unidade. Não, e o Espírito Santo que desce? Aí já é outro problema, mas vamos lá. Mas restaura essa unidade. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, como o cristianismo, e esse é o ponto fundamental, Paulo está dizendo, se você não crê nesse ponto fundamental, o resto é café pequeno. Porque a base da nossa fé é exatamente nisso. Cristo, que é Deus, se separa, morre, crendo que o Pai vai ressurgir. Agora, se Cristo fez isso, todos esses absurdos, a separação de Deus, morrer Deus, ressurgir Deus, então creia também que isso é possível para você. Por mais absurdo que seja. Mas não nessa dimensão. Na mesma dimensão. Ah, dimensão física. Não aqui. Não, até agora ele não está dizendo nada. Ele só está defendendo essa primeira tese. Isso é uma coisa que vai longe, cara. Vai Vamos longe. por partes. Aqui eu estou indo por isso que eu estou devagarzinho. Ah, tudo bem, Vamos comer, como diria Jack Stripper, Por vamos por partes. partes. Tá, mas isso aí é a mesma coisa que o cara falar. Isso aí, acreditar nisso, é fé, da mesma forma que acreditou no milagre da multiplicação dos peixes dos pães. Pronto, Só é uma que, coisa. se eu disser o seguinte, eu não creio no milagre da multiplicação, eu acho que não muda nada a minha esperança diante de Deus. A ressurreição é sobre o que a multiplicação está É o fundamental. pilar. A ressurreição é o pilar. Isso. De todo o cristianismo. Tudo que o cristianismo ele só existe, não é no nascimento, ele só existe na cruz. A nossa fé é uma fé na cruz e não no nascido. Tanto é que quiseram abalar aí há pouco tempo com a descoberta do túmulo de Jesus, né? Entendeu? Por quê? Porque está abalando o pilar. Se acharem Se acharem o o corpo de Jesus, esquece o cristianismo. pode rasgar essa Bíblia. Não, e fecha a empresa. Fecha a empresa. A empresa fecha. Tá ligado? Ganha a volta das meninas. Já vou Então é aí, o pilar é a... Pilar aí. Agora, temos uma pergunta, mas como que é esse corpo? Jesus ressuscitou, bacana, mas e aí? Que bicho que é? É palpável. Aliás, a própria narração aí de Jesus ressuscitado na Terra dá muitos insights pra gente como que é esse tal desse corpo, né? Que atravessa a parede, mas você toca nele pra... É o que ele vai E é falar um mais ou corpo menos. diferente, porque um cara que andava com ele olhou e não reconheceu que era o cara. É, isso que eu ia falar. Vamos lá. Mas se de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele faz uma afirmativa. Sendo ele as primícias. Qual que é o número? Estamos no 20. Sendo ele as primícias dentro daqueles que dormiram. Quer dizer, o primeiro de uma série de nós, composições. Primícias é algo como... Primeiro, né? É o primeiro de uma série. Vamos lá. É isso mesmo. Visto que a morte veio por meio de um só homem. Aí ele começa a defender uma outra tese, né? Ele fala o seguinte, bom, todo mundo, você acredita que porque Adão pecou, todo mundo pecou? Todo mundo fala, é verdade, ele só deu mal na terra. A gente tem que falar, bom, um dia o mal entrou na terra, porque um lugar tão legal não pode ser tão ruim, né? Então ele fala, você acredita nisso? Bom, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Ele fala, se você acredita que o mal veio por um homem, então eu digo, o bem também veio por um homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo serão justificados. Assim como em Adão todos morrem, em Jesus todo mundo vai ter vida. Todos morrem em Adão, não? Todos Morrem por causa do pecado. mas então, Mas aqui são que se contaminam com o pecado, não é isso? isso que é E chamado aqui de essa morte. purificação. Aí você já tem um sinal de uma possível interpretação da ressurreição. Porque você sem Jesus
dentro da teologia cristã, você está morto. Você está morto, não, estou respirando, estou ouvindo, estou andando, estou trabalhando, estou bebendo pica, estou fazendo um monte de coisa. Como estou morto? Mas na Bíblia você está morto. Agora, uma vez que você crê, você está vivo. Então, você também não mudou de situação. Então, existe uma série de interpretações quanto a essa ressurreição. Mas aí Eu não que vem a vou entrar. questão, né? Eu preciso crer para passar para o estágio da vida, porque se no pecado de Adão, inevitavelmente eu estava morta, e por Cristo, inevitavelmente eu estaria viva. E Adão se precisou encaminhar. Exatamente. Você vê que a implicação desses versículos são infinitas, por isso que eu estava querendo fugir deles. Bom, vamos lá. Mas cada um por sua vez. Cristo primeiro. Agora ele vai falar como que essas primícias funcionam, é a primícia de uma ressurreição. Ele começa a dar uma noção desse processo de ressurreição e uma noção no que ele enxerga, qual a fé dele sobre o corpo desse ressuscitado. Primeiro o Cristo, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então é indiscriminado aos que lhe pertencem. Então virá o fim quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então, aqui está uma outra chave do que é chamada ressurreição. A morte, Derrota da morte. é a derrota da morte. Mas o que é morte? Nós podemos olhar a morte apenas a morte sob o ponto de vista do biológico ou a cessação da vida biológica, que é o que a gente enxerga e está buscando nesse texto, ou exatamente pela chave de Adão. Qual é a chave de Adão? O cara que está em pecado está morto. Ou seja, o último inimigo a ser derrotado é essa condição de pecado. E aí nos remete a perguntar o que seria o pecado. Nós não trata nesse texto aqui, nós não vamos falar nisso, nós podemos tratar semana que vem. O que seria o pecado? O que é essa figura do pecado? Mas aqui Paulo está falando, o último inimigo é a morte. E a morte veio por Adão. Embora as pessoas que estão mortas no pecado estejam vivas biologicamente. Percebe a confusão que a gente... Confusão não. Como que tem que ser tratado com carinho esse texto? Mas a morte... Não simplesmente dizer ressuscitação não é ressuscitação do corpo físico, biológico. É uma ressuscitação da morte. Vê se eu captei. Ou seja, no paraíso, Adão e Eva, quando Deus criou, eles não eram para morrer. Não existia a morte. Não sei, você está dizendo isso. Não, estou dando porque se Adão, Não, se a morte veio com com as Adão... palavras, só não estou... mas se a morte veio com Adão, como está referindo isso daí, por quê? Porque quando Adão e Eva saem do paraíso, a partir daí começa vamos dizer, a idade cronológica da carne. Quando eles estavam no paraíso não existia um tempo, ou seja, não existia tempo nem deterioração. Você falou. O que acontece no relato bíblico A partir é o do momento que seguinte, eles com saem... Adão e Eva começa a morte. Isso. Mas com Adão e Eva não existe a certeza da eternidade física, biológica. Não, eles morreriam. Dentro do paraíso, mesmo se tivesse porque no não paraíso. está garantido no paraíso, existiam duas árvores no paraíso. A árvore do conhecimento do bem e do mal, duas não, várias, entre as várias, duas específicas. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E eles comeram dessa árvore, mas não comeram dessa. Portanto, a eles não estava garantida a vida. Só estava garantido que eles não morreriam. Percebe? Não, se eles comessem a da vida, manteriam teriam a vida. Mas eles comeram do conhecimento do bem e do mal e morreram. Então eles estavam numa situação que nem morriam, nem viviam. Por quê? Morrer e viver aqui não está ligado à biologia, está ligado ao espiritual. Eles morrem no espírito ou vivem no espírito, dependendo da árvore que eles comam. Nós é que tornamos isso um fato biológico, cronológico, histórico. Possivelmente, Paulo também não está falando de cronologia. Eu não sei. Isso é uma interpretação minha. Outras pessoas vão falar, não, é a ressurreição do corpo. É uma outra história. Certo? Nessa interpretação, eu tendo a imaginar isso. Até porque Deus
não fez cronologicamente Adão nem Eva, ou seja, já nasceu pronto. Adão nasceu pronto e Eva nasceu pronta. Puf, apareceu, Isso já é outra discussão. né? Você não conhece da história, né? Não, porque vocês conhecem da história é isso, né? Não teve uma. Ele não cresceu, Você se está falando que a sua Adãozinho. interpretação é que Adãozinho não haverá ressurreição? Não, que vai haver ressurreição, mas que morte e vida não está lidando com o aspecto biológico da Então, nossa mas aí existência. se a gente está falando de ressurreição, a gente também está falando de ressurreição. Do biológico, porque você Biológico, fala da né? carne, né? Tanto o Não, judeu é leva isso a questão sério. da carne, isso leva ao biológico. É isso que é a minha questão. Não, mas pode ser entendeu? sujeição. Pode ser. Quando ele faz a ressurreição da carne, remete ao biológico. E é só isso que pra mim é um então, pouco. Mas o judeu não leva isso a sério do biológico, de manter lá a tumba, não sei o quê, não sei o que lá. Mas quem morre atropelado por um Não trem, biologicamente. Não, que não sobra nem pó, vai fazer o quê? Quer É isso que ele construir? está dizendo. Se você tem uma Vai vida, voltar como o Gisele. que nem ele estava falando das árvores, você tem uma, come da árvore da vida, come da árvore do conhecimento, você tem uma terceira dimensão que era o que eles estavam vivendo. Nem vida, nem mal, né? Árvore do conhecimento. Então, Marco, Então, essa é a ressurreição. Pode ser a ressurreição de qualquer jeito. dessa vida ou morte, e não do biológico. É porque Não, a a única questão. biológica aqui, porque você está falando da carne, eu não estou lendo no texto. Pelo menos, o problema é da tradução, né? Nessa tradução que eu estou aqui, tem ressurreição dos mortos, não ressurreição da carne. Ah, Ele não está tratando até aqui da carne. Ele vai Não, tratar da mas carne na no outro igreja, contexto. tem uma profissão de fé. tem umas frases que falam na missa, creio na Santa Espírito, A ressurreição da carne, vida eterna. Espírito né? Santo, na vida A ressurreição da eterna. carne. Não, na carne, é da igreja. Esse é o concílio de Nicéia e a... Creio na ressurreição da carne, ele está certo. Mas vamos lá. Isso aí. Tem, Quando eu vou na igreja, é isso aí, Tá tá bom, certo. é isso aí. vamos tentar. Então, e aí, Creio no então, Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na ressurreição do os órgãos, na ressurreição da carne. ressurreição da carne, na ressurreição da carne. Acho que é dos mortos. Da carne, cara, é da carne. Bom, Vamos lá. enfim, então aí só a minha Vamos fazer o dúvida. seguinte, é da carne dos mortos. Não, tudo bem. Essa questão para mim da alma, da ressurreição, eu sempre entendo essa questão da alma mesmo, né? Que é do seu espírito, né? Não sei se e aí assim, não sei quando termina, como termina, e aí assim, isso vai para algum Pro lugar. No meu caso, iria pro céu. Mas aí você coloca que assim, para a igreja, quando a gente morre tudo, quer dizer, né? Assim, morreu, quer dizer, é tudo, alma, carne, Se a gente é católico, espírito por isso- também, tudo, é uma tudo. coisa. Morreu, você é um só, É. cara. Você é O Ed indivisível. fala que espírito sem corpo é Gasparzinho, e corpo sem espírito é defunto. Então é uma capa. É isso. É por isso que tem a Acabou nossa. não. Você vai ressuscitar, e eu acho isso, que numa outra dimensão. Isso. Você Não vai ressuscita, mas é o Klaus, não ressuscita Gasparzinho. Não ressuscita. O último inimigo a ser destruído é a morte. Como é que é? O último inimigo de vocês é a morte. Porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando ele diz tudo, ele foi sujeitado, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo sujeitou a sua história. Né? Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, olha só esse jogo de palavras. Ele diz, tudo está sujeito, mas nem tudo está sujeito. Deus não está. Não, e outra coisa, Deus nunca vai estar. Por quê? Porque ele diz que quando tiver tudo sujeito, então a morte estará sujeita e acaba. Então é o famoso já, mas ainda não. Né? Você já alcançou uma possibilidade de sujeição da morte por fé, mas você não alcançou a possibilidade da morte por fato. Então, quando tudo estiver sujeito, virá o fim. Qual é o fim? Quando nós prevalecemos contra a morte. Mas quando prevalecemos contra a morte, tudo nos estará sujeito, porque, de fato, experimentaremos a ressurreição dos mortos, que concretiza a vitória sobre a morte.
Isso dá um certo nó na nossa cabeça. Um nó federal. Não, o que eu quero dizer é o seguinte: qual é a esperança do cristão? A ressurreição dos mortos. Nós não ressurgimos. 2000 anos, ninguém ressurgiu dos mortos a não ser Jesus. Nós temos uma esperança em fé que isso aconteça. Por quê? Porque Jesus já sujeitou a morte a si. Legal. Mas esses caras ainda não experimentaram a morte e nós temos a esperança. Quando é que essa coisa vai acontecer? Quando o corpo de Cristo, a igreja, também submeter a morte debaixo dos nossos pés. Aí virá o quê? Igual a Jesus, a ressurreição dos mortos para todos. Porque ele é a primícia, agora virá para o todo. Então tem esse já, que é em Cristo, mas ainda não, que é no corpo de Cristo. O Cristo já experimentou a ressurreição dos mortos. Mas o corpo de Cristo, que é a igreja, não experimentou. Então é um já, mas ainda não. Mas é lógico. Não é lógico. Porque Não, você ressuscitar, para que você vai depois morrer de novo? Não é mais ou menos por aí? Porque aí você controlou a morte. Ele está falando que o último estágio é a morte. Porque após você ressuscitar, você não vai morrer de novo. Você acabou. A morte acabou. Não existe mais morte. Você ressuscitou e não tem mais morte. É simples, é lógico. Ou não? Ou estou entendendo do outro Não, lado? você está entendendo correto. Você ressuscitou. Por que eu vou morrer de novo? Se eu já morri uma vez, ressuscitei e vou morrer de novo. 35. Não sei se dá pra... Então vamos chegar lá. Vai chegar lá? Se não a ressurreição dos mortos, que farão que se batido pelos mortos? Aqui tem um jogo teológico da época, não vamos entrar. Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que batizam por eles? Também nós, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo. Né? Então ele está explicando a fé dele. Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho em vocês de Jesus nosso Senhor. Se for por meras razões humanas que lutei como feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Bom, não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus, digo isso para viver de vocês. Mas, aí entra o 35, mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Pergunta dessa turma. Aí eu respondo para vocês, insensato. O que você semeia não nasce a não ser que morra. Como é que é então? Como é que tá aí? Então, Insensato. Até isso já entendi. Insensato ninguém perguntou, entendeu? Insensato ninguém Quando ele perguntou. perguntou, você devia ter pulado para ver. Insensato. insensato. Não, aqui semeias. Então vamos lá. Vocês se lembram quando a gente começou a estudar Coríntios, que eu falei para vocês? Existem duas figuras padrões que Paulo está colocando aqui. A figura da semente e a figura da construção. A figura da semente ela é regida por uma série de leis, os quais o homem não domina. Paulo pega a mesma metáfora. Nós precisamos de uma semente. Nosso corpo físico hoje é como uma semente, a qual Deus está lançando na terra. Só que essa semente um dia vai morrer. A morte é para todo mundo. Agora não imaginem a árvore, porque não dá para imaginar. Porque é absolutamente distinto daquilo que a gente conhece. E, portanto, as leis que produzem a árvore não estão no nosso controle. Nós simplesmente agimos por fé. Por isso que é um pilar do cristianismo, mas um pilar que não está dentro da nossa capacidade racional. Não é um edifício. Nós não temos nada para fazer. Nós não podemos pôr tijolo, nós não podemos fazer argamassa, não podemos pôr Mas por telhado. isso que você planta semente, que você tem fé que vai nascer. Só que o agricultor é o próprio pai. Ele que não. Ele faz tudo, ele fez a semente, ele lança a semente, ele tem a lei da semente, ele faz virar árvore. E nós ficamos simplesmente crendo que a semente vai virar árvore. É uma esperança de fé, e não é uma certeza passível de conhecimento. Aí está um grande ponto do cristianismo, que é, se eu vou virar árvore ou não. Se eu creio que eu vou virar árvore, Ou não. eu creio que Jesus virou já árvore e que todo mundo vai virar árvore. Bacana, eu entro nisso nessa fé. Porque Você fica naquela, uns vão virar árvore e outros vão morrer na terra.
e os outros não vão acontecer nada com eles. Entendeu? Esse é Na o insensato. Vocês não entenderam uma coisa simples? Então, Agora ele vai tentar explicar essa metáfora com uma série de metáforas, por quê? Porque foge à nossa capacidade linguística. O que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente como de trigo ou de alguma outra coisa. A semente nunca é o trigo, né? Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e cada espécie de semente dá o seu próprio corpo, ou um corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Aí ele tenta começar a explicar essa história do que acontece depois com a semente. Ele também não tem explicação, porque não está no campo do racional, está no campo da fé. Ele está falando, aqui é Deus que vai dar o corpo. Eu não sei, eu acho que é por aí. Vamos tentar entender essa coisa, mas entender com cautela, né? Há corpos celestes, há também corpos terrestres. Que corpos celestes são esses? Não tenho a mínima ideia. Corpos terrestres nós temos alguma ideia. Mas o esplendor dos corpos celestes é um e dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do Sol, o outro da Lua, o outro das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor uma das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado em corpo natural e ressuscita em corpo espiritual. Que coisa é essa de um corpo espiritual? Ele está jogando com as palavras para dizer, olha, o máximo que eu estou chegando é isso. Que a gente conhece o nosso corpo natural. O corpo da semente. Mas depois virá um outro corpo que ele está chamando de corpo espiritual. Que bicho é esse? Não sei. Mas só virá depois da ressurreição. Não virá depois da morte. Porque o que está em jogo aqui não é a morte, mas a vitória sobre a morte. O corpo espiritual vem depois da ressurreição. Que é depois da semente brotar. Exatamente. Assim está escrito, o primeiro homem Adão tornou-se ser vivente, o último espírito vivificante. Está falando dos dois Adões, né? O Adão do Gênesis e o Adão que é Jesus Cristo. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, ou seja, um Adão como nós somos todos Adões. Depois o espiritual, quem é? O Cristo ressurreto. O primeiro homem era pó da terra, o segundo dos céus. Não dá muita indicação para a gente racionalizar, somente crer. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, e os que são dos céus ao homem celestial. Mas como é o homem celestial? Alguém já viu esse cara? Então, viu, né? Viu Jesus. Não, mas não. Viu Jesus. Deus criou o Não, você homem viu à o sua homem da terra. semelhança. Não, Mas- viu Jesus. não. Depois que ele ressuscitou, ele ficou andando por Sim, aí. como homem da terra, não como homem celestial. Não, É. não. Mas Deus não Não. criou o homem à sua Ele tinha a semelhança. forma de um homem da Quem vê o terra. homem vê Deus. Ele tinha Ou não? talvez a forma, mas ele atravessava a parede, ele. As Mas pessoas não ele reconheceram tinha, ele. o que explica é que as pessoas olharam para ele, viviam o dia todo com ele, não reconheceram o cara. Mas Quer dizer que houve mesmo uma aí, mudança, eu né? tô com a questão do ali, depois eu Ainda falo. se contou como um homem. Não, O processo de ressurreição de Cristo termina em Atos, né? Quando ele é levado aos céus. Até ali ainda ele está num partilhar da Já vida. tinha ressuscitado. Tinha ressuscitado, mas aí o Paulo escreve em 2 Coríntios o seguinte: se até então conhecemos Jesus da forma natural, não mais podemos conhecê-lo assim. Então, existe também uma possível transformação. Veja, estamos pisando em ovos aqui, eu não sei se é isso. Mas há uma possível transformação que passa em Jesus, que ele, depois de ser elevado aos céus, também já não é mais essa figura passível de ser visualizada humanamente. Ele esgota essa figura do humano e entra nessa figura do espiritual com outra coisa, absolutamente impossível aos nossos sentidos. Ele é crido, ele não é mais possível de um acesso
físico. Segundo, pode-se interpretar esse texto de Paulo II Coríntios, a gente pode até entrar depois lá. Mas a complicação é essa. O que é esse homem celestial? Não sei. Jesus nos dá algumas figuras? Dá algumas aproximações. Mas mesmo assim, que figura é essa de um homem que atravessa a parede, mas ao mesmo tempo come? Um homem que eleva... E que tem a ferida de quando ele morreu. Quando era ferida, quando morreu, mas não sente mais dor. É muito complicado toda essa história, né? Mas em resumo, ele não pôde continuar vivendo aqui, ele teve que ir embora, né? Não pôde, esse não era mais o espaço dele. Esse espaço é do corpo dele, não mais dele. E aí vem essa figura do corpo. O corpo ainda, a semente de Deus ainda está lançada à terra. Que são aqueles que ainda creem nesse Cristo, nessa mensagem, nesse Evangelho. Esse é o corpo. O corpo de Cristo não pode ser mais entendido como o corpo de Jesus. Ele quase que voltasse à eternidade no sentido de um retorno do que ele era antes. Ele agora está em todos. Como antes ele era o próprio Deus. Agora ele está em nós como o próprio Deus. E o corpo de Cristo, os pequenos Jesus que tem, somos nós. Então, uma coisa interessante, pastor, isso aí também é mais um meio de interpretação de ressurreição. Então, Jesus está... Ele vai retomar essa questão da morte e da vida. Eu gostaria só ler o último versículo para mostrar. Na verdade, os dois últimos versículos, 56, 57, 58, os três. O aguilhão da morte é o pecado. E aí a gente precisa entender um pouco mais do pecado, no outro dia a gente fala isso. E a força do pecado é a lei. Então, a lei nos faz estar debaixo do pecado. Por isso que o tempo todo que a gente está lendo Coríntios, eu falei, esqueçam a lei. Porque a lei só nos faz estar num lugar, debaixo do pecado. Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele contrabalanceia. De um lado nós temos a lei e o pecado. Do outro lado tem uma coisa que nós não temos o mínimo controle. Chama a graça de Deus. Essa graça de Deus é que nos dá a vitória. Não é nada do que possamos fazer ou realizar. Não está no edifício a nossa vitória. Está na semente. Né? É o jogo que ele está fazendo. Ele fala de corpo espiritual, corpo natural, fala toda essa coisa. E aí ele entra com essa questão. É a graça de Deus. O que a gente poderia estar dizendo agora? A fé do cristão não é uma fé necessariamente do pós-morte. A nossa fé, embora a gente creia na ressurreição, a nossa fé está na graça. Porque toda explicação racional se esgota na incapacidade do nosso raciocínio de entender o que será a árvore. E aí Paulo rapidamente fala o seguinte, olha, tudo isso a gente está falando é quase uma especulação, porque o que a gente tem, na verdade, é uma única coisa, é a graça. E viver uma vida nessa esperança da graça. É nos confiarmos na graça e falar, eu não sei o que vai acontecer depois que morrer. Pelo menos essa é a minha conduta pessoal. Eu não tenho a mínima ideia do que acontece depois que eu morro. Mas uma coisa eu tenho, a certeza na graça. Porque a graça me dá vitória. Então, ao todo do todo, o que resta ao cristão é a mesma esperança de Jesus. Jesus falava, olha, eu vou morrer, mas o Pai vai me ressuscitar. Eu não sei como é essa jogada, mas eu tenho a esperança da fé. O que resta ao cristão é exatamente essa certeza na graça. E aí ele volta no último versículo, fazendo já um parâmetro, ele sai rapidamente da semente e volta para o edifício, dizendo, portanto, meus amados irmãos, mantenhamos firmes e nada nos abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Já que a questão da morte e vida é graça. Então vamos voltar para a obra. E isso sim tem a ver com a gente, com o edifício que nos importa. Porque a graça, nada podemos fazer contra ela, nem diminuir nem aumentar, é de Deus. Agora o edifício tem muito a ver com a gente. Mantenham-se dedicados ao Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil.
E logo em seguida ele começa a falar quanto à coleta do povo de Deus. Quando ele fala do trabalho, ele fala, agora olhem uns para os outros, porque a morte, nós não podemos fazer nada sobre a morte. A ressurreição da morte, nós não podemos fazer nada sobre isso. Por quê? Porque isso é graça, isso está no campo da fé, da semente. Agora, quanto à questão do edifício, quanto à coleta para os que estão passando fome, vamos arregaçar a manga e vamos fazer alguma coisa. Esqueçam essas discussões sobre morte, porque nós estamos aqui agora e agora tem gente passando fome, sendo perseguida. Estamos falando 2000 anos atrás. Tem gente passando fome, sendo perseguida, morrendo, blá, blá, blá. Vamos fazer alguma coisa pelo edifício, porque essa especulação é especulação, não leva a nada. Por isso você não queria tratar desse assunto, é isso? Resumindo, a gente ficou 3 horas aqui para ele falar, não precisava ter falado disso. Eu vi lá que tava querendo você falar que porra, cara, Que não vale a pena. Sabe que você tava, Gente, nossa, durante toda Nova York. a conversa, E ele falou você falou, porra, cara, a eles gente tentariam fica... corporate. E aí? Se ele falou E assim, aí? olha, tá vindo pessoas. E aí, Ele tinha pensado no final antes dele falar. Ela reserva lá e a gente Uma coisa que me incomodou, porque assim, ele ele fala assim, a ressurreição é um dos pilares do cristianismo. Eu concordo que pô, um negócio que a gente vai ficar conjecturando como é que vai ser é o pilar do cristianismo. Para mim é mais importante essa coisa que você falou do construir o edifício, quer dizer, como que a gente vive aqui, do que, pô, se eu ficar pensando nesse... E aí, como coloca isso que esse é o pilar do cristianismo? Pra mim, assim, é uma coisa que me incomoda. Ficar aqui, cara, falando que isso é o pilar do cristianismo. É uma coisa que... Depois ele fala, não se preocupa com isso. Isso é graça. Isso é graça. Qual o pilar do cristianismo? É a graça. É graça. E como graça, eu agora preciso ser gracioso com você. Porque se eu sou alcançado pela Se graça, vocês precisarem, eu alcançou sempre pela faço graça. Esse é o isso, cara. Rebeca. Eu acho que ele faz muito bem. Assim como Ela Deus, tem alguns você vive na hotéis graça, lá. E agora a faço parte outra também em graça com você. Pelo que ele falou, eu usei isso. Esqueça esse lado. Né? Aí dá pra ficar.